falar das mudanças climáticas, que continuam a representar um problema grande agora, com uma perspectiva de uma seca mais intensa no Brasil, sobretudo na região Nordeste. A gente tem primeiro essa reportagem aqui, depois a gente vai conversar com o meteorologista Verton Costa sobre as perspectivas que a gente tem para a nossa região. Cientistas da World Weather Attribution afirmaram que o aquecimento global aumentou a probabilidade e a intensidade das inundações que devastaram a Alemanha e a Bélgica em julho. As fortes chuvas causaram mais de 200 mortes e bilhões de euros em prejuízos. Segundo o estudo publicado nesta segunda-feira, a ocorrência de um fenômeno tão extremo nessas regiões tem sido até 9 vezes mais provável devido ao aquecimento induzido pelo homem. A WWA indicou que a mudança climática também aumentou a quantidade de chuvas durante um dia entre 3% e 19%. Este é o segundo estudo que aponta claramente para o aquecimento nos desastres naturais que se multiplicaram no verão do hemisfério norte. Os cientistas já haviam calculado que a cúpula de calor que sufocou o Canadá e o oeste dos Estados Unidos no final de junho teria sido quase impossível sem os efeitos das mudanças climáticas. Para os especialistas, os fenômenos climáticos vão se tornar cada vez mais comuns se o aquecimento continuar. Bom, e mais seca, né, uma estiagem mais prolongada é o que existe de perspectiva e volta a se falar, temos uma reportagem da BBC falando sobre esse assunto, volta a se falar nessas áreas desertificadas, incluindo, temos aqui essa reportagem, incluindo a área de Gilboés. Olha, a mudança do clima está acelerando a criação de um deserto do tamanho da Inglaterra no Nordeste. É o que diz a reportagem, que já está na minha tela também, da BBC. E esse alerta que foi feito pela reportagem da BBC, alerta que está aqui na minha tela, mostra que a gente continua a ter aquele problema que se imaginou tivesse dado uma parada com algumas ações que foram feitas, incluindo a cidade de Gilboés. A gente conversa, então, com o meteorologista Verton Costa. Bom dia, Verton. Bom dia, Cíntia. Bom dia a toda a sua prestigiada audiência. Bom dia, Efraim. Olha, o Nordeste brasileiro é uma área realmente seca, a gente sabe disso, mas ao mesmo tempo muito povoada, né? E essas áreas de deserto, elas são áreas extremamente povoadas. A gente vê, por exemplo, em Gilboés, a parte desertificada é uma parte que você vê casas e logo em seguida você já vê toda aquela área que, bom, a imagem já é muito impactante. Pergunto, e isso é um destaque aqui da reportagem da BBC, o que a gente pode esperar de agravamento dessa situação de estiagem, de área desertificada no Nordeste? Veja bem, né? A condição de aquecimento global, principalmente aquela que foi ventilada pela divulgação do último relatório do IPCC da ONU, é uma potencialização, um aumento dos chamados extremos climáticos. E quando a gente fala extremos climáticos, nós estamos falando tanto de períodos chuvosos mais intensos, quanto períodos de estiagens mais intensos. Se a gente considerar a particularidade da nossa região, ou especificamente a particularidade do sertão nordestino, nós vamos compreender, Cíntia, que trata-se de uma área de grande variabilidade climática. Ou seja, é uma área em que a irregularidade é uma constante, não é uma exceção. Nós temos claros períodos de seca configurados na nossa região. Isso é cíclico. Mas quando essas condições de estiagem, elas se tornam ainda mais intensas, mais prolongadas, e o que é mais grave, quando a chamada área de estiagem apresenta uma expansão para além da faixa semiárida, nós vamos ter um impacto socioeconômico, além do impacto ambiental, muito considerável. E a gente tem que colocar um ponto muito importante. O Nordeste, sertão nordestino não é um deserto. Uma faixa semiárida é uma faixa de transição, que é a única faixa semiárida da Terra que não está na vizinhança de um deserto. Se a gente pegar, por exemplo, o Sahel, está na vizinhança do deserto do Saara. Algumas regiões do altiplano, aqui na América do Sul, estão vizinhas ao deserto do Atacama. Algumas regiões, vales férteis, ali da região do Oriente Médio, estão na vizinhança do deserto arábico.
Algumas áreas úmidas da China estão na vizinhança do deserto de Gobi. E por aí vai. Então, nós estamos encravados numa área que chove muito, que é a faixa da tropicalidade, é a faixa do clima equatorial, a Amazônia de um lado, as correntes úmidas do Atlântico do outro. Nós somos uma particularidade no mundo. E a maior faixa semiárida da Terra com efetivo demográfico consistente. Ou seja, é uma área que tem uma população extremamente concentrada, uma economia bastante diversificada e que deve sofrer muito com essa variabilidade. Entendi, mas assim, o relatório, a gente sabe, ele é bem, não é nem pessimista, ele é muito realista. Eu acho que não é pessimista, ele aponta realmente para onde a gente está indo se nada for feito. Mas eu pergunto ao senhor o seguinte, esse agravamento, né, da estiagem, ele também é um agravamento das áreas desertificadas. É isso que também aponta o relatório. E aí a gente pode ter uma expansão dessas áreas, digamos assim, daquelas áreas que já existem, que não é todo semiárido, mas nós temos, sim, áreas desertificadas no Piauí. Perfeitamente, né? A gente tem que computar que o processo de desertificação no Piauí, ele tem algumas componentes, né, Cíntia? A ação humana é o essencial, não é só a fragilidade climática ou a fragilidade do ecossistema, mas nós temos aí, historicamente, essa foi uma área de mineração de diamante, uma área de pecuária extensiva, o gado pisoteando, o solo compactando, e uma área de agricultura itinerante, agricultura movida a queimadas. Então, o solo dessa região foi muito maltratado, muito maltratado. Como resultado disso, essa área não conseguiu se recuperar. E aí formam-se aquelas vigorosas crateras, as vossorocas. Há uma tendência de expansão? Sim, na medida que a gente tem um processo de variabilidade climática intensificado e que o homem não muda suas atitudes, porque o solo é vida, o solo é o substrato que permite a fixação do homem naquela terra, que permite as atividades produtivas. Mas a forma como nós tratamos o nosso solo, todos os especialistas do segmento pedológico, todos os agrônomos vêm denunciando, ano após ano, a necessidade de nós mudarmos a nossa atitude com o solo, porque ele fornece a base essencial de nossa riqueza. E de tal forma que, ao ser maltratado e numa área já frágil climatologicamente falando, há uma tendência de expansão dessa faixa desertificada. Entendi. Efraim? Doutor, agora, em relação à questão de lá de Ués, a última vez que eu e a Cíntia passamos, não sei se era porque era no período de chuvas, tinha muita gente plantando e a gente pensava que tinha sido controlado um pouco, também por causa do trabalho da Universidade Federal. Aí parece que não, né? Se não alterou muita coisa. É porque, na verdade, ali foi feito um experimento, né? Esse experimento, na verdade, é a introdução, eu não conheço ele na sua essência, acompanhei algumas reportagens, introdução de espécies nativas para conter o avanço do processo de erosão. A erosão é a destruição mecânica do solo, por isso que você tem aqueles buracos, as vossorocas, né? Que é resultado de processos do vento, da mudança de variação de temperatura durante o dia, da chuva, que vão arrastando a camada superficial do solo, permitindo que hajam esses buracos, essas verdadeiras crateras. Então, o experimento da universidade era uma forma de criar uma barreira para fixar a integridade desse solo, manter ele coeso, né, íntegro, e impedir o avanço. Só que esse é um processo que tem que ser sistemático, ou seja, não é um processo que tem que ser levantado uma bandeira da academia, uma bandeira de toda a sociedade, do município, do estado, né? Ou seja, todo mundo tem que abraçar para impedir que esse processo, vamos dizer assim, continue crescendo e produzindo danos à atividade agrícola e também danos à própria sociedade. O que é possível fazer, professor? Esse caso que o Efraim fala não é somente aqueles experimentos. A gente também acompanhou os experimentos, mas havia hoje uma espécie de ocupação. São áreas que ninguém quer comprar e alguns agricultores mais ousados resolveram comprar, pequenos agricultores, com incentivo na época da prefeitura, a iniciar plantio, que era uma forma de criar um antídoto contra a área de desertificação. Mas essa é uma iniciativa muito individual, entende? Então, por isso que não avança, porque ali, no caso, seriam políticas públicas que realmente trabalhassem de uma forma mais intensa e mais ampla aquele processo de desertificação, né? Você teria que ter uma ocupação 1000 vezes maior do que um único agricultor ir até lá para plantar, né?
Não dá para fazer coisa individual quando a questão é de interesse social, né? Perfeitamente, tem que ser uma política de grande envergadura e em caráter permanente. E o mais importante, Cíntia, é a questão da educação. E venham sempre cobrando, batendo nesta tecla, que nós não temos um programa efetivo de educação para redução de riscos. Os japoneses, os norte-americanos e os europeus construíram essa expertise de estar adaptados, de serem mais resilientes diante de situações extremas. Nós temos aqui um extremo que é periódico, desde que, vamos dizer assim, que o Brasil é Brasil, desde que foi ocupado, e as sociedades ainda não se adaptaram. E os gestores costumam apostar no paliativo, no emergencial. Isso. No pedalinho, né? No pedalinho para preventivo. E mais importante, as políticas públicas que incluem com justiça social e com sustentabilidade. Professor, aproveitando aqui a sua presença, queria falar também, o senhor falou em políticas públicas, à exceção de um trabalho de arborização da cidade, eu nunca vi, eu desconheço. Nenhuma das gestões de Teresina, da prefeitura até hoje, fez qualquer coisa em relação à questão climática aqui em Teresina. A gente convive com temperaturas insalubres e para nós que somos a população, a comunidade, sempre foi passado, mas não tem nada que possa ser feito. É assim mesmo. Inclusive, quando se fala de temperatura em Teresina, você cria uma certa capa bairrista. Mas ninguém pode falar mal. Não é questão de falar mal, é questão de que hoje a gente vive uma situação de insalubridade, que beira a insalubridade. As temperaturas, por exemplo, dos últimos dias, ontem a gente chegou aos 38, né? A gente não... É difícil enfrentar. Difícil, com umidade relativa do ar lá embaixo, e você não vê nada, nenhum aceno, no sentido é como se não tivesse acontecendo. E a gente está vendo que a situação está cada vez mais difícil no mundo e no Piauí também. Se a gente já tinha temperaturas muito ruins, convivia com um clima muito ruim, porque não é só a temperatura elevada, é o todo, né? É o conjunto da obra, é o fato de você ter uma cidade cada vez mais desmatada, com muitas queimadas, umidade relativa do ar em baixa, uma cidade que cresce e troca seu verde pelo concreto. Então, você tem aí um conjunto da obra que isso nos traz impactos muito ruins. Eu queria saber qual é a sua avaliação sobre isso. Perfeitamente, né? Eu tenho que ressaltar, por mais que seja duro essa afirmação, que certas autoridades públicas fazem ouvido de mercador em relação à questão do conforto térmico, em relação à busca dessa salubridade. Nós sabemos que Teresina é uma cidade quente por excelência, quente o ano inteiro. E isso passa pela ação das gestões públicas em um efetivo programa de arborização. Mas não é uma arborização com espécies alienígenas, com espécies estranhas. Claro. Alguns anos atrás, introduziram aqui no nosso ambiente o ninho indiano, uma árvore extremamente nociva para abelhas, para a vida microbiana de modo geral. Porém, nós temos espécies maravilhosas. A árvore símbolo de Teresina, o caneleiro, poderia ser inserida, os nossos ipês poderiam ser multiplicados. Nós sabemos o potencial que a arborização tem para a redução das temperaturas. Mas o que é que nós fizemos, Cíntia? Optamos pela lógica rodoviarista, pela lógica do progresso. Teresina é uma cidade que elegeu o asfalto como sinônimo de modernidade. E veja bem, o asfalto sem a estrutura de drenagem. Nós somos reféns das temperaturas elevadas, dos elevados índices radioativos, da baixa umidade do ar, e somos reféns, no período chuvoso, de um sistema de drenagem totalmente deficitário, multiplicado pela impermeabilização do solo, patrocinada via programas de asfaltamento. Então, pensa no asfalto, tudo bem, mas vamos pensar nas árvores. E algo que deve ser feito em Teresina. Nós temos uma excelente cobertura vegetacional, mas é uma cobertura antiga, é uma cobertura que está doente. Cadê o inventário de árvores? É necessário fazer um inventário detalhado das árvores que estão doentes, repor essas árvores para evitar danos, quedas durante ventos mais intensos no período chuvoso, plantar espécies nativas, pegar o programa, eu quero aqui, não vou apenas bater, tem soluções alternativas interessantes. A própria SEMAN está com um programa de educação ambiental interessante, mas tem que ampliar. Deixa a pandemia abrandar um pouco, vai para o interior dessas escolas, dissemina hábitos saudáveis. Nós temos um grande potencial para reverter essa situação em Teresina.
pelo menos do ponto de vista microclimático. Nós não vamos mudar o mundo, mas nós vamos o quê? Claro. Usar o que temos, começar onde estamos, vamos fazer o que nós podemos e vamos mudar a realidade local. Tá certo. A frente tem alguma questão? Eu também gostaria de saber, senhor, aqui em Teresina, por exemplo, hoje nós 5 horas da manhã, é a hora que eu acordo, já acorda com calor. Isso é novidade aqui? De certa forma, nós estamos já com a estação seca configurada, ela chegou de forma antecipada. E por que ela chegou de forma antecipada? Porque a nossa estação chuvosa ela foi muito irregular, né? Ela ficou devendo, ela encerrou precocemente, a estação chuvosa encerrou em março, a chuva já começou a definhar. Em abril, nós praticamente não tivemos chuva. Então, quando você tem uma estação chuvosa irregular, que ela tem um encerramento antecipado, a estiagem vem logo. E daí, nós estamos, mês de agosto, ele tem um pacote. O agosto é o mês de maior incidência luminosa, ele não é o de maior temperatura. A maior temperatura é outubro. Primeira quinzena de outubro é o BR típico. Porém, nós começamos de uma forma vigorosa, com um aumento dos índices de calor, do número de queimadas, vários alertas de baixa umidade, de tal forma que o que nós estamos vivendo hoje é uma condição de antecipação da estiagem, é uma condição severa e que enseja vários cuidados por parte da sociedade. Tá certo. Daqui para frente é só correr, né? Porque correr literalmente. E aí, professor, não adianta não tem o que fugir, porque quando se foge do calor aqui dentro de Teresina, é ligando o ar-condicionado. E aí você tem um aumento do consumo de energia. Ainda tem um outro aspecto também que eu vejo que não é falado aqui em Teresina, que é o seguinte: a gente teve uma frota que ficou 4 vezes maior em 10 anos. E aí, a poluição que hoje a gente é submetida em Teresina, isso é algo também que a gente não está no nosso radar ainda, né? Infelizmente. Infelizmente, né? Nós temos hoje em Teresina uma frota de veículos pujante, que para alguns é motivo de orgulho, mas para outros sabemos que é uma frota que ela está incompatível com o sistema viário. E mais do que isso, produzindo uma quantidade excepcional de poluentes, principalmente monóxido de carbono, que nós sabemos que ele é extremamente danoso à saúde humana, né? E pode provocar reações alergênicas, que é um material prejudicial para a nossa atmosfera, potencializa o aquecimento global. Então, e sem a cobertura de árvores, nós sabemos que a árvore ela tem um papel fundamental, ela processa tanto o dióxido das queimadas quanto o monóxido liberado pelos veículos. Então, a árvore se alimenta, para produzir seu alimento, ela combina esses gases com a luminosidade e a água, né? Então, como nossa cobertura ela é muito deficitária hoje em algumas áreas, principalmente em alguns novos loteamentos, alguns novos bairros, porque Teresina se espraiou muito horizontalmente, diferente, por exemplo, se você comparar Teresina com São Luís, que é uma cidade mais adensada, com um território menor, Teresina se espraiou muito, cresceu muito horizontalmente. E esse crescimento horizontal ele tem ocorrido basicamente alimentado pelo processo de desflorestamento de nossa mata nativa. É isso, professor. Essas imagens que nós estamos vendo são de Teresina. Agora pela manhã a gente já vê ali a fumaça das queimadas, que é outra coisa que agrava essa condição insalubre da cidade nesse período. E o teresinense tem que começar a falar disso e entender que isso não é baixa autoestima, que isso é cobrar por condições melhores para viver na cidade, né? E sem fiscalização. Eu lembro que teve um tempo que nós tínhamos agentes do IBAMA que até atuavam, iam para multar, agora não tem mais nenhuma fiscalização. Tinha um grupo de combate às queimadas, Foi criado há 2 anos atrás. E hoje não tem mais isso, e não tem mais, nem a estadual, nem municipal, nem federal, estão multando as pessoas que provocam queimada. Antes tinha essa fiscalização, hoje não tem mais. E isso é urgente. Hoje é muito complicado, né? A gente precisa de uma ação conjunta. Qualquer ação ambiental, ela não pode ser um produto de uma ação isolada de um gestor ou de um ente público. Os 3 entes, município, Estado e União, devem ser parceiros. E mais do que isso, a responsabilidade socioambiental comporta agentes privados e a sociedade de um modo geral. Eu quero saudar aqui uma ação que está sendo muito importante, mas é uma ação de uma corporação que tem uma expertise, que tem uma história,
no combate a essas queimadas. O Corpo de Bombeiros vem fazendo um trabalho excepcional diante das limitações. Quero aqui saudar o comandante do Corpo de Bombeiros e toda a sua equipe. Lá em Picos, eles fazem um trabalho incrível. A gente recentemente entrevistou o comandante de Picos, que lá eles fazem um trabalho preventivo já de alguns anos. Como o senhor disse, são ações, e a gente destacou aqui, são ações individuais, mas esse é um tema que precisa ser pensado de forma coletiva. E é urgente, não é bobagem, não é pauta ideológica. Gente, isso está acontecendo. Basta ver, acorde aí na sua casa hoje e veja como você está respirando. Se você está bem, está legal, então desliga a televisão agora, porque esse não é um assunto para a gente conversar. Se você não está legal, se você não respira direito, se você tem mais problemas respiratórios, se você sente seus olhos ardendo, se você vê, né, a poluição, se você sente o cheiro das queimadas, se você acha que Teresina está mais quente, abafada, que as praças não têm árvores, então você continua assistindo o programa. Agora, se você está na turma que acha que está tudo bem, você desliga, porque esse não é assunto para você. Mas, particularmente, eu acho que a gente precisa todo dia bater nessa tecla até que alguém acorde, né? Não basta responder o Coldplay, tem que agir imediatamente. E essas 40 milhões de árvores, bem que 20 milhões podiam vir para cá, para Teresina, né? Essas que o governo do Piauí disse que vai plantar. Professor, muito obrigada pela sua participação. Deus querida, forte abraço, viu? Um abraço, obrigada pela participação.